Olá pessoal, bem-vindos ao canal Level Change. Meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real e hoje nós vamos falar sobre o motor do 737NG. Mais especificamente, nós vamos falar sobre a diferença de um motor 26K para o motor que a gente tem na aeronave Short Field Performance, que é um motor de 27K, ou seja, 27 mil libras de empuxo ao invés de 26. Eu vou tentar aqui desmistificar alguns mitos, porque existe uma certa confusão aí rolando na internet sobre esses motores. Eu vou contar uma história do tempo que eu voava na Gol Linhas Aéreas para tentar explicar para as pessoas por que a Gol tem uma certa configuração de FMC que é um pouco diferente do que seria o padrão do 737NG e normalmente é um pouco diferente dos manuais que vocês vão encontrar na internet se vocês não forem especificamente para o manual da Gol. Para começar, nós vamos aqui no nosso simulador e nós vamos para o FMC. Eu estou aqui com o FMC praticamente completo para um voo simples aqui entre Congonhas e o Santos Dumont. O que eu queria mostrar aqui para vocês é a página de N1 Limit. Aqui na página de N1 Limit, primeiro que eu tenho 4 opções de potência de decolagem. A Takeoff, a Takeoff 1, a Takeoff 2 e a Takeoff Bump. Eu vou explicar cada uma delas, mas primeiro para que vocês entendam como vocês podem ter todas essas opções, eu vou deixar aqui os dois FMCs para que vocês possam ver se a gente for aqui em PMDG Setup, em aeronave, e aí a gente vai em equipamento. Se a gente for aqui na página número 2, em motores, ele primeiro dá a opção aqui, ó, Double the Rate, Yes ou No. Vocês podem notar aqui que está em Yes. Se eu colocar para No, vocês vão ver que o 22K, a opção de Takeoff 2, ela some, beleza? Então, se vocês quiserem ter a opção de 22K, tem que deixar o Double the Rate em Yes. E a última linha aqui, o Takeoff Bump, que é 27, também tem a opção de Yes ou No. Se eu colocar No, a opção de 24K aqui some. Notem que como ela estava ativa aqui nesse momento, ele não trocou, mas se você colocar aqui, por exemplo, o padrão de 26K, você vai ver que você não consegue mais selecionar o Takeoff Bump. Você tem que vir aqui para o Takeoff Bump como Yes, e aí você sim tem a opção de selecionar o Takeoff Bump, tá? Então, vocês precisam, para ter essas 4 opções, vocês precisam estar com as duas seleções em motores, na página 2 ali dos equipamentos do PMDG, na função Yes, beleza? Dito isso, eu vou apenas ajustar aqui os nossos valores de decolagem, mais uma vez que sumiram, e eu vou voltar para essa página de N1 Limit. Basicamente, o que acontece? O 737, aqui a gente está com 737-800. Para o 737-700, por exemplo, e 600, você tem a opção também de Double the Rate ou apenas um the Rate, mas você não tem a opção de Takeoff Bump, tá? A única aeronave que tem a opção de Takeoff Bump é o 800, que você vai ter aqui o 27K. Já para o 900 é um pouco diferente também. Você não tem você vai ter essa opção do bump, ou como o que o pessoal chama de nativo 27, que é isso que eu vou explicar até o final do vídeo. Basicamente, para que vocês entendam antes da gente começar a falar, o que isso significa. Vamos falar agora do 737-800. Que é o 737 mais vendido no mundo, é o que vocês normalmente voam. O que significa takeoff? Esse aqui é a potência de decolagem, e o número que está em cima é a quantidade de potência que ele tem em libras de empuxo. 26K significa 26 mil libras de empuxo, ou seja, é como se você tivesse um motor de 26 mil libras de empuxo empurrando você para frente. Essa é a condição normal do 737-800. Depois, a Boeing deu para os operadores que compraram essa opção, a opção de fazer uma redução nesse motor
para 24 mil libras de empuxo, ou seja, você não tem mais a potência de 26, você tem a potência de 24 mil libras de empuxo para a sua decolagem, apenas para a decolagem, não interfere em nada mais no seu voo, é apenas para a decolagem. E você tem uma opção também de reduzir ainda mais essa potência para 22 mil libras de empuxo para a decolagem. Qual que é o objetivo disso? O objetivo é estender a vida útil do motor. Então, quanto menos potência você utilizar, menores vão ser as temperaturas internas desse motor, porque você não está forçando ele, obviamente, e aí você vai ter esse motor com uma vida útil maior. O tempo entre as suas revisões, ou depois de você fazer uma revisão, o tempo para a próxima, ou no final quase da vida dele, quanto ele vai poder ainda continuar naquela asa antes de sofrer uma manutenção mais pesada, vai aumentar quanto menos potência você utilizar, principalmente nessa fase de decolagem, que é o momento em que você utiliza uma potência maior. Obviamente, você tem que tirar a aeronave de zero velocidade no chão e atingir uma velocidade que lhe permita voar e lhe permita subir também, beleza? Então essa é a ideia de você ter 26K, que é a potência normal, e depois de você ter 24 e 22. Ou seja, vai ser mais econômico para a empresa se ela puder decolar com 22K do que com 26K, porque ela vai estar utilizando menos potência nesse motor. Mais ou menos o que a temperatura assumida faz. Tá? A temperatura assumida, se você tiver com 26K e utilizar uma temperatura assumida, você também vai dizer para o motor, eu sei que o seu limite é de 26, mas hoje eu não preciso 26, você pode me dar um pouquinho menos de potência. A ideia é que se você puder, se 22 é o suficiente, você faz o seu cálculo baseado em 22. Se mesmo assim ainda estiver sobrando, você pode assumir um pouquinho de temperatura. Se você for para 24 e estiver sobrando um pouquinho ainda de potência, você pode assumir uma temperatura. 24 não deu, você precisou ir para 26, mas dentro dos 26, entre os 24 e o 26 ali você tem uma margem, você assume um pouquinho de temperatura e você vai também reduzir um pouco a sua potência de decolagem. Obviamente, em situações em que você está muito leve, você tem condição de decolar 26K com uma temperatura assumida muito alta, que vai reduzir bastante a sua potência, ou você pode selecionar 24K e reduzir, digamos assim, um pouco dessa potência. Você também vai ter colocar uma temperatura assumida, você vai ter praticamente a mesma redução de potência, ou você pode colocar lá 22K e reduzir bem pouquinho a sua temperatura assumida e você vai ter uma certa reduçãozinha de potência. No final das contas, o importante é que você fique com o N1, com a potência, com esse valor aqui que nós temos de decolagem dentro do que você precisa, tá? Ou seja, independente de qual motor você esteja utilizando, no cálculo de performance vai ter lá uma potência que você precisa para tirar esse avião do chão com as condições que você tem no momento. E essa potência, se você atingir essa potência, eu vou chutar um valor, digamos que hoje para nós seja 93%. Se você atingir 93% com 22K e uma temperatura assumida, ou 24K e uma temperatura assumida um pouco maior, ou 26K e uma temperatura assumida um pouquinho maior ainda, o importante é você estar lá com 93%. Vou tentar exemplificar isso aqui para vocês, tá? Vamos dizer que a gente está decolando com 22K e o que a gente precisa é de 93% de potência. Notem que com 22K e 18 graus eu tenho 93,6. Se eu colocar, por exemplo, 20 graus de assumida, eu vou ter ainda algo em torno de 93,6, porque a temperatura aqui está muito próxima. Se eu assumir 30 graus, já vou ter alguma diferença. E essa potência aqui vem para 92,2. Se eu colocar aqui, vamos supor, 32 graus, vamos ver qual que é a diferença que ele nos dá, 91,6. Então, vamos botar aqui 31 graus para que a gente ache algo em torno de 92% de potência. Tá? Não é assim que a gente faz os cálculos, mas eu quero mostrar para vocês que, se eu colocar 22K nas atuais condições, assumindo 31 graus, o motor vai
me dar algo em torno de 92% de potência. Se eu tiver com 24K ainda assumindo 31 graus, notem que ele me dá uma potência um pouquinho maior, 93.9. Mas eu não preciso de 93.9, eu só preciso de 92. Vamos tentar achar aqui os 92 com a temperatura assumida. Vamos botar 40 graus de temperatura assumida, 91.1, foi muito. Então, 35 graus, 92.7, podemos um pouquinho mais, 36, 92.4, vamos ver o que ele nos dá com 37, 92.1. Notem que agora para 24K, para eu ter 90% de potência, eu preciso de 37 graus de assumida. Vamos ver o que acontece com 26. Mais uma vez, quando a gente trocar para 26 com 32 de assumida, a potência sobe novamente, mas eu só estou precisando de 92%. Então, eu vou utilizar uma outra temperatura. Por exemplo, 50 graus, ele caiu para 92.8. Vamos tentar 52 graus, ele caiu para 92.2. Apenas como último teste aqui, 53 graus, caiu para 92. Bom, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que 26K com uma temperatura de 53 vai me dar a mesma potência do que 24K com uma temperatura de 37 graus. Basicamente, as duas vão ficar em 92%, certo? É a mesma coisa que decolar 22, então, com algo em torno de... era 25 graus? Não, errei, desculpa. 25/18, que é a nossa temperatura externa. Não, era um pouco mais, era 31. Agora eu lembrei, era 31, vai me dar algo em torno de 92%, tá? Então, como o avião consegue essas diferentes potências de 26, 24 ou 22? Vai depender de quanto ele leva a manete de potência para frente na hora que você aperta a toga para ele ajustar a sua potência de decolagem, tá? Então, basicamente, a potência de decolagem vai ser maior quanto mais para frente você empurrar essas manetes. Então, quer dizer que se você fizer 31 graus com 22K, 37 graus com 24K ou 53 graus com 26K, você vai ter os mesmos 92% de N1, é a mesma potência de decolagem. O que acontece é que, às vezes, você precisa de uma potência tão baixa que, se você assumir a temperatura máxima que você pode, e aqui nós vamos verificar aqui com 26K a temperatura máxima que a gente pode, eu acredito que seja algo em torno de 60 graus, mas ele deixou 65, vamos ver se ele deixa 70. Ele até deixou 70, ficou 89.4, 65, 89.4, aqui não está mudando, 60 graus, 90.2, é algo em torno, então, de 89.8, vamos ver aqui 63, se ele ainda reduz, 89.6, e se eu botar 64, ele vai ficar ali em 89.4, 65, 89.4. Então, notem que a temperatura máxima que faz uma diferença aqui para mim é de 64 graus aqui em Congonhas, nessa situação que eu estou no momento. E ele me deu, então, a opção de reduzir a potência até 89.4. Tá? Então, se eu quiser reduzir mais do que 89.4, eu tenho que sair de 26K. Se eu reduzir 64 graus com 24K, ele vem para 88.1. Isso é o máximo que eu consigo reduzir de potência com 24K. Se eu ainda não precisar de 88.1, se eu posso decolar com menos potência que isso, eu posso colocar 22K e ele vem até 86.7. Então, a mínima potência que eu consigo decolar no 737 aqui em Congonhas, nessas situações que está, é 96.7. Tá? Então, foi por isso que a Boeing colocou essas seleções, porque se você precisar, se você não está precisando, ou se você precisa menos de 89.4, você não tem como reduzir essa potência somente na temperatura assumida. Você precisa passar para a próxima posição de 24K, que te dá no mínimo 88.1. Mas se eu puder ainda reduzir e decolar com menos potência do que 88.1, aí eu preciso ir para 22K, que vai me dar 86.7. Tudo que tiver entre esses valores aí, por exemplo, entre 89.4
que é a máxima redução do 26K, e e 93.6, que é a máxima potência do 22, tudo que tiver entre esses valores, eu posso selecionar qualquer uma das três potências com a respectiva temperatura assumida, que ele vai me dar essa opção, tá? Então, se eu precisar de mais do que 93.6, eu preciso ir para 24K. Se eu precisar mais do que 95.6, eu preciso ir para 26K. Que vai me dar uma potência máxima de 98.8, tá? Então, assim que funciona. Eu fiz de cima para baixo e de baixo para cima para que vocês entendam. Mostrei inicialmente que eu posso selecionar a mesma potência dentro ali de uma faixa, seja 26K com uma temperatura assumida, 24K com uma temperatura assumida um pouquinho menor, ou 22K com uma temperatura assumida menor ainda, desde que eu fique dentro daquele range ali. Desde que eu fique entre a máxima que o 22K me dá e a mínima que o 26K me dá, tudo que tiver ali dentro, qualquer uma das seleções é possível, certo? Dito isso, existe mais uma seleção aqui, que é a última seleção, o 27K Bump. Ou seja, o que isso significa? Que o seu motor não vai dar apenas 26 mil, 24 ou 22 mil libras de empuxo, mas ele vai dar 27 mil libras de empuxo. O que isso significa? Você tem 1000 libras de empuxo a mais, mas isso é somente para decolagem. Aí o que acontece? Qual que é a ideia da Boeing? A Boeing disse assim, foi lá, falou com o fabricante do motor e viu que um motor, inicialmente os primeiros 800 só tinham 24K de potência, mas aí a fabricante do motor desenvolveu o mesmo motor, fez mais alguns testes e conseguiu ver que ela conseguia levar, ainda assim, é o mesmo motor, tá? Esse motor não é diferente, seja de 18 mil, que é a mínima potência que existe para esse motor, até esses 27 atualmente, é o mesmo motor. O que define quanto de potência ele vai atingir é o quanto você vai levar a manete de potência para frente. Tá? Tanto é que o motor do 700 e do 800 são os mesmos, apenas esse ajuste eletrônico aqui é feito lá dentro do motor através do FMC. Então, o que eram os primeiros 800? 24K de potência. Depois, a CFM aí lançou esse motor com 26K, que era a melhor opção para o 800. Normalmente, os 800 são 26K. E alguns operadores ainda estavam reclamando que 26 mil libras de empuxo não era suficiente para tirar o 737-800 do chão em algumas pistas curtas, como por exemplo essa que eu estou mostrando para vocês em São Paulo, Congonhas. Sendo assim, a Boeing foi lá falar com a fabricante do motor e pediu assim, olha, vocês não conseguem espremer um pouquinho mais esse motor aí, me dar um pouquinho mais de potência? E aí eles fizeram alguns testes e eles falaram, eu consigo te dar essa potência um pouquinho maior por um tempo limitado. Eu consigo chegar a 27 mil libras de empuxo, na verdade é 25.300 libras de empuxo, mas obviamente para chegar nesse valor, para certificar, para estender essa potência, tudo isso teve um custo lá na fabricante do motor para fazer todos esses testes e conseguir essa certificação, e obviamente esse curso é repassado para a Boeing, que é repassado para os operadores das aeronaves. Então, se você tem uma aeronave, um 737-800, que decola apenas de pistas muito longas, você não precisa ter esse bump, você não precisa ter essa potência extra. Essa potência extra só serve para aqueles aeroportos em que você tem uma certa restrição no comprimento de pista. Então, não é todo mundo que quer pagar essa opção de ter essa potência maior, porque não precisa. A Gol, por exemplo, como queria inclusive decolar do Santos Dumont com essa aeronave, para poder carregar em torno de 190 passageiros e não 150 passageiros, como carregava apenas com o 737-700, disse, para mim é interessante, eu pago esse custo a mais, porque eu vou conseguir levar quase 50 passageiros a mais por voo que eu fizer nesse aeroporto, isso me interessa. Mas notem que isso é apenas para a decolagem, e eu vou mostrar isso para vocês.
Outra coisa que a Boeing fez, e é comum que se faça, inclusive tem no Boeing 777, que eu vou no momento, essa possibilidade de um bump, de uma potência extra em alguns casos. Mas notem que isso é uma potência extra, um pouco acima, você leva o motor bem no limite, tem algumas limitações nessa certificação e tudo mais. Então, o que a Boeing definiu? Bom, você tem um motor 26K, você pode reduzir para 24 ou 22 a seu critério, conforme você quiser. E eu te dou a opção também de usar 27K se você quiser. Mas não faz muito sentido de você utilizar um motor 27K e assumir alguma temperatura, porque se você começar a assumir temperatura, você vai logo chegar na potência de 26, como eu mostrei ali para vocês. Eu consegui botar 92% com um motor de 22, 92% com motor de 24 e 92% com motor de 26. Então não adianta eu te dar um motor de 27, você assumir uma temperatura ainda maior e continuar decolando com os mesmos 92. Não faz sentido. Você vai utilizar uma potência que é bem limitada no quesito da sua certificação e você vai reduzir uma potência. Você já tinha isso, você já tinha essa potência, então por que você gostaria de fazer isso? Então o que acontece? Quando a gente seleciona 27K, que é o bump, ele nos mostra aqui 27K bump e um N1 de 101.6. Independente do que você botar de temperatura assumida aqui, esse 101.6 ele não muda e ele ainda te diz que é inválido você ter uma temperatura assumida. Infelizmente, aqui no PMDG, se você colocar 26K, colocar uma temperatura assumida ou qualquer outra potência, 26, 24 ou 22, colocar uma temperatura assumida e botar take-off bump, a temperatura assumida ela não some dali, tá? Continua aos 35. Mas notem que o 101.6 não mudou. Então, ter o 35 aqui ou não, tá? Não faz diferença, tá? Porque com take-off bump, tá? E a temperatura externa atual, não interessa o que você tiver de temperatura assumida, ele não está assumindo temperatura. E se você fizer o correto, que é primeiro selecionar a potência e depois tentar selecionar uma temperatura assumida, ele não deixa, dizendo que é uma entrada inválida, beleza? Independente de você colocar com a barra ou não. Mais uma vez, por que isso? Porque se você não está precisando de 27K de potência, tá? Se você vai utilizar 27 e vai assumir uma temperatura para reduzir essa potência, então faz lá com 26 e beleza. Notem que a gente saiu de 101.6, se a gente colocar 26K, 99.8. A diferença aqui é apenas de 1.8%. Tá? Então, a lógica por trás da Boeing é dizer o seguinte, você tem um motor de 26, 24 ou 22, você escolhe, dentro daquele range ali você bota a temperatura assumida que você quiser, e você pode decolar assim. Se você chegar em 26K sem temperatura assumida, que é a tua potência máxima de 98.8 para esse motor, e mesmo assim 98.8 não é o suficiente para você também, eu lhe dou a opção de selecionar take-off bump, e aí eu dou 101.6% hoje para você, e você vai decolar. Obviamente, ainda tem um limite, e esse é o limite máximo que eu consigo te dar, tá? Notem que isso é apenas para decolagem. Eu vou mostrar isso através de algumas tabelas, vou mostrar para vocês, vou comprovar para vocês que é assim, e depois eu vou dizer por que o software da Gol não é assim, tá? O software da Gol não é dessa forma, e vou mostrar para vocês por que a Gol não escolheu trabalhar com um software assim. Tem um motivo também. Bom, para isso, eu vou mudar aqui a tela e nós vamos falar aqui sobre, mais uma vez, a potência do motor do 737NG. Vamos lá para a página 2 e eu quero dizer para vocês aqui o seguinte. Todos os 737-600 do mundo têm uma potência de 22K, tá? Todos os 700 têm uma potência de 24K. Ou seja,
essas opções aqui é a máxima que o 600 vai ter, é a máxima que o 700 vai ter. Por exemplo, a Gol, por muito tempo, operou esses motores aqui com uma potência máxima de 22K. Tá? Ou seja, ela estava utilizando um dos D-rates que eu mostrei ali para você. Mas, o que acontecia? A Gol não queria dar para o piloto as opções de ter um D-rate, de ter aqui no 700, por exemplo, 24 e 22. Ela viu que 22 era suficiente, então fez uma modificação no software e só deixava aparecer lá 22, todas as decolagens eram 22. A Gol operou algum tempo o 800 também numa condição, apesar de ter esse motor aqui, ela operou o 800 alguns numa condição de 24K apenas, depois ela começou a operar 26K, até o momento em que ela passou a operar com o Short Field Performance 27K, mas notem que a potência máxima para o 800 é de 27K. E para o 900 é o mesmo motor de 27K. Isso é importante pelo que a gente vai ver mais à frente. Vamos ver o que a Boeing fala de Takeoff Bump Thrust, ou seja, essa potência extra aí de decolagem. A primeira, ela diz que é uma opção, tá? E ela diz que a decolagem Takeoff Bump com essa potência extra está disponível quando você precisa de uma potência maior para a decolagem. Increased thrust is needed for takeoff. Acima da potência de decolagem normal, ou seja, que para o 800 é 26K. Quando selecionando usando o FMC, a página de N1 Limit, que é a página que eu estava mostrando para vocês, a potência de decolagem pode ser aumentada tanto pela tripulação ou pelo autothrottle, ou seja, pelo controle automático de potência, colocando as manetes de potência no N1 de referência, tá? Que é justamente esses valores de N1 que eu estava mostrando para vocês, 92%, 95%, no caso de 27K aqui, nessas condições até 101.6. Essa potência extra aplica somente para decolagem, tá? E aí ela é bem clara aqui quando ela diz potência máxima de subida, potência máxima contínua e potência de arremetida não são afetadas. É por isso que não existe uma aeronave 27K nativo. Vamos continuar aqui dizendo o que a Boeing escreve no seu manual. Aeronaves equipadas com essa potência extra de decolagem tem uma capacidade extra de potência, de reserva de potência, que é maior do que os valores listados em condição normal acima. O uso dessa reserva é utilizado apenas para emergência ou em caso, por exemplo, de você ter uma wind shear ou você vai ter um contato com o solo, tá? Então, basicamente, o que acontece é o seguinte: você tem um motor que ele é 26K, mas que ele pode chegar a 27. E se você elevar as manetes de potência toda à frente, você vai ter sim os 27, mesmo que você tenha apenas a opção de 26K e não tenha o bump, tá? Ou seja, o que a Boeing está querendo dizer é o seguinte: o seu motor é o mesmo, ele consegue te produzir 27, mas como você só comprou 26, eu vou te dar apenas 26 para questões de decolagem, todas as potências que você vai ter durante o voo, mas você tem a opção ali de, se você empurrar as manetes toda à frente, eu te dou 27% de potência. Aí agora ele diz o seguinte: a seleção do FMC dessa decolagem com potência extra pode ser configurado como um bump option, que é o jeito normal, é o que eu mostrei para vocês, ou a full rate option, que é a opção que a Gol pediu, e eu vou mostrar depois por que a Gol pediu. E aí ele diz que quando você tem um bump, a potência normal de decolagem é menor do que a takeoff bump, ou seja, você vai ter uma potência normal de 26.
E o Takeoff Bump tem que ser ativado através do FMC, que foi o que eu mostrei para vocês também. O motor é 26, 24, 22, mas você pode ali botar um bump de 27. Essa configuração de bump, ou seja, nessa configuração de bump, temperatura assumida para essa condição não está disponível. Mostrei para vocês ali também que se você selecionar uma temperatura anteriormente, ele não muda o N1. Quando você seleciona bump com temperatura assumida ou não, sua potência vai ser sempre a mesma. E se você selecionar bump primeiro, que é a condição correta, ele não deixa você colocar uma temperatura assumida. Quando você tiver um FMC configurado com Full Rate Option, e esse aqui é o caso da Gol, a Gol tem a Full Rate Option, a potência normal de decolagem é o Takeoff Bump, ou seja, ele vem já com 27. Nessa opção, o uso de temperatura assumida, você pode sempre utilizar. May always be used, ou seja, você consegue utilizar uma temperatura de 27K e assumir uma temperatura. Nessa configuração de Full Rate Option, a habilidade para selecionar uma potência menor, é normalmente perdida. Eu vou rapidamente aqui voltar para o nosso simulador para mostrar aqui para vocês o seguinte. Numa aeronave normal, você tem 26K, 24, 22 e a opção de bump. Se você não tiver esse 27 como bump, ele for uma potência normal, esse 27K vai estar aqui em cima no lugar do 26, o 26 cai aqui para baixo e o 24 cai mais uma vez aqui para o lugar do 22 e o 22 não tem como cair aqui para baixo, então você não teria como selecionar 22. Então, nas aeronaves da Gol, eles têm a opção de 27, 26 e 24, como Takeoff para 27, Takeoff 1 para 26 e Takeoff 2 para 24. É isso que a Boeing está querendo dizer quando diz que você perde a opção para uma potência ainda menor. Vamos voltar para os nossos manuais aqui, Notem que eu falei que essa questão era apenas para decolagem. E aqui eu vou mostrar para vocês uma aeronave, É um 737-800 com um motor que vai até 26, que é a condição em que você não tem um short field performance, por exemplo. O que acontece? Quando você tem um motor que é apenas 26, independente de ter winglet ou não, ele aqui na tabela de máxima potência para subida, o teu máximo N1, nós vamos pegar aqui alguns valores de referência. Por exemplo, para 60 graus de TAT a 0 pés, com uma velocidade de 280 nós, você vai ter 90.2. Vamos utilizar uma outra aqui para, digamos, 15 graus, também ao nível do mar, 90.6. Ou lá uma temperatura de menos 20 para uma altitude, vamos colocar aqui a máxima do avião, 41 mil pés. 41 mil pés para menos 20, 101, Isso aqui é a potência máxima de subida, Por exemplo, para um motor 26K. Se a gente for lá nas condições da Gol, peguei aqui agora as tabelas da Gol, uma aeronave 737-800 Short Field Performance, você vai ver que para 60 graus a 0 pés com 280 nós, você também tem 90.2. Para a outra condição que a gente tinha pegado, 15 graus e 0 pés, para 15 graus e 0 pés, você também vai ter 90.6. E para menos 20 a 41 mil pés, você também vai ter 101.0. Eu vou botar aqui na próxima página as duas tabelas lado a lado e vocês vão notar aqui que elas são exatamente iguais, desde o 90.2 aqui em cima até o 97.6 aqui embaixo, Então, eu estou provando com
a tabela da Gol, desculpa, com a tabela eu estou mostrando com as tabelas aqui da Gol para vocês e tabelas de um outro operador qualquer, na verdade esse é o padrão da Boeing, que a sua potência ela não muda para a sua potência máxima de subida. Se você pegar a sua tabela para arremetida, ela vai ser a mesma. O 27K e o 26K vão ser a mesma. Se você pegar a tabela para potência máxima contínua, ela vai ser a mesma, tá? Porque, mais uma vez, acima de 26, para você ir para 27, é apenas disponível para decolagem. E aí não interessa se for feito como um bump ou como um full rated. Eu mostrei para vocês, a Boeing dá essa opção. Eu já vou explicar por que a Boeing deu essa opção. É um pouco cômico até, por que a Boeing deu essa opção, mas a Boeing deu essa opção. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que não existe um 737-800 27K nativo em que você poderia em que o seu motor ele dá 27K e você vai ter uma potência de subida de 27K e que você vai ter uma potência de arremetida de 27K ou que você vai ter uma potência máxima contínua de 27K. Eu vou dar ainda mais um toque aqui para quem ainda não acredita e tem alguma dúvida. Tá? Eu vou continuar aqui nesses slides e eu vou ir para o último slide que eu programei para vocês. Na verdade, eu tirei esse slide aqui e eu vou mostrar desse documento aqui. Ó. Esse aqui é o documento da EASA para esse motor CFM Internacional, CFM 56-7B, que esse é o motor de todos os 737NG, para essa série de motores. Aqui ele nos dá os dados de certificação lá na EASA, tá? Você vai ter algo assim na FAA também, tá? Eu apenas consegui mais facilmente na internet achar aqui o da EASA. E aqui tem todas as especificações do motor, o BSAC, o BDAC, o BTI, o BE, e aqui ele mostra cada uma das opções, desde lá, nesse caso aqui, de 20 mil libras de empuxo, ele já não mostra a 18, até 27 mil libras de empuxo, tá? E aqui ele mostra todas as informações aqui, ele diz o tipo ou o modelo, ele diz quem que tem esse certificado, né, que foi feito pela CFM Internacional, quem é a produtora desse motor, que é uma junção aí da SNECMA, que é a Safran Aircraft Engines, tá? Junto com a AGE, junto com a General Aviation, ou seja, é uma junção aí de uma empresa francesa com uma americana, e aí aqui ele mostra quando que foi aplicado para cada uma dos tipos desse motor. Notem que lá em 16 de março de 94 houve aplicação inclusive para motores de 18K, tá? E tudo mais, que depois, ó, aqui tem um motor de 18K também, até, por exemplo, a primeira aparição do 27, que foi um ano e pouco depois, em 95, a primeira aparição aqui do 27, tá? Então, inicialmente, eles pediram o 18, 20, 22, 24 e 26, e aí depois veio o 27, tá? E aí, ele diz aqui a data de referência de certificação de cada um desses motores, em particular, enfim, tem muita informação aqui legal que vocês podem achar nesse documento. Algumas condições especiais aqui para cada um dos motores, inclusive em algum ponto aqui ele fala qual que é o peso desses motores, que eu vou achar aqui já já. Inclusive ele fala aqui, ó, qual que é o tipo de
plug que você precisa ter para cada um desses motores e tudo mais. E lá no final também fala que foi pedido para cancelar pela própria fabricante o 18K eles não fazem, por isso que vocês não vão ver 18K aqui nas especificações deles, tá? Descrição, equipamento, dimensão, altura, tá? E aqui ele fala de peso. Os pesos para todos esses motores aqui, ó, desde o lado 18 até esse 27, ele tem 2.386 quilos, tá? Esse 27-alfa é 10 quilos mais pesado, porque tem um componente a mais. Já os motores que é DAC, eles têm 2.431 quilos. E os motores TI voltam para o 2.386, só esse Alpha 3 aqui de 27, que tem 2.396, é o mesmo peso daqui de cima, então eles ficam aí na faixa de 2.400 quilos, e aqui tem 2.395 e 2.405, apenas diferença em alguns componentes. E o que eu vou mostrar aqui importante, depois eu vou passar por essa página de ratings aqui, mas queria mostrar para vocês aqui que ele fala aqui, até inclusive para que lado esse motor gira, questão de bleeds aí do motor, da onde que é tirado, temperaturas máximas e tudo mais. Inclusive um ajuste nas temperaturas que são utilizadas para cada um desses motores, dependendo da condição, né, que aqui você tem o valor dessa trimagem. Notem que quando você tem um avião, ou melhor, um motor que os 27, todos esses se encaixam aqui no trim que você tem zero trimagem, porque o avião está, ou melhor, o motor está realmente no seu limite, temperatura do óleo, temperatura do combustível, velocidades de rotação, tá tudo aqui, tá? Então é isso que a EASA definiu aqui para esse motor aqui. Tem mais informação aqui, algumas notas, e aqui está dizendo que, a pedido também da CFM Internacional, alguns tipos foram tirados daqui porque acabou nunca sendo produzido. Então aquele motor de 18K caiu fora, esse motor de 22B2, esse TI que não fala de que potência mais uma vez esse 18-3 e o 22-3B2. Cada um desses motores tem suas particularidades, mas basicamente é o mesmo motor. Então o que eu queria mostrar para vocês aqui agora mesmo é o seguinte: quando a gente fala de potência, tá? E a gente vai falar aqui apenas como exemplo, é o mesmo motor, é o traço 7B, mas essa opção aqui de saque, se você for para as outras opções que você tem lá, seja saque, seja DAC, aqui TI, tudo vai ter basicamente a mesma informação. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte, que se eu tiver com um motor de 20.000 libras de empuxo, durante a minha decolagem, em newtons, ele me dá 9.163 de potência. Tá? O meu empuxo é de 9.163 em newtons. Se eu for para um motor 22K, seja ele 22 ou esse 22B1, ou seja, os motores 22K me dão 10.097 newtons de potência. Se eu for na sequência para um motor 24K, ele me dá 10.765. Notem que quanto mais potência eu tenho, realmente maior é a disponibilidade da potência para a minha decolagem. Se eu pegar um motor 26K, aqui está os motores 26K, tá? Ele me dá uma potência em newton de 11.699, tá? É apenas a conversão de newton, ou melhor, de libras para newton, tá? A gente estava falando sempre em 24, 26, 22, 20. Isso é em libras de empuxo e aqui você tem em newtons. E se eu for para o motor 27, o 27 aqui, ó, todos esses aqui são 27, mais uma vez,
ele já me dá uma potência ainda maior de 12.143 newtons, beleza? Então, realmente eu tenho sim uma potência maior. Mas notem o que vai acontecer quando a gente vai para a tabela de baixo, em que a gente para de falar de potência de decolagem e passa para uma das outras potências, como, por exemplo, potência máxima contínua. Meu motor de 20K me dá 8.630. Aí, se eu for para o meu motor de 22K, ele me dá uma potência de 9.920. Notem, subiu. Se eu for para o meu motor de 24K, ele também me dá um aumento de potência, 10.142 newtons. Se eu for para o meu motor de 26K, mais uma vez a potência sobe, 11.521 newtons, mas para todos os motores de 27, a minha potência máxima contínua continua a mesma potência de 26K, 11.521. Então, você não tem ganho de potência com o motor 27K em qualquer situação fora da sua posição de decolagem. Obviamente, existe um caso que é o caso de você estando na aeronave real ou aqui no simulador mesmo e empurrar essas manetes de potência toda à frente, passando do limite que você teria em condição normal, tá? Então, em condição normal, mesmo que você tenha uma aeronave que seja da Gol 27K, ela não te dá mais do que 26 como potência de arremetida, como potência máxima de subida, como potência máxima contínua. Todos esses valores ficam abaixo do 27K, porque aquele 27K, esse motor só pode ser levado por um curto período de tempo. Tá? Normalmente 5 minutos na decolagem, ou existe a opção de você passar a utilizar esse motor nessa potência de decolagem por no máximo 10 minutos, caso o outro motor falhou. Então, mais ou menos a produtora, a fabricante desse motor falou o seguinte: você pode utilizar esse motor em potência máxima de decolagem, ou seja, acima da máxima contínua, por 5 minutos. Eu também testei aqui que uma vez ou outra, que vai ser raramente a situação em que você perder um dos motores, eu te deixo estender esse valor por 10 minutos. Fora isso, você tem que voar abaixo dessa potência aí de decolagem, e aí é por isso que existe essa definição de potência máxima contínua. Beleza? Agora eu vou explicar para vocês por que existe a Full Rated Option e por que a Gol optou por ela e por que na cabeça da Boeing isso inicialmente era um problema, não deveria ser dessa forma, mas a Gol, por uma questão de segurança, fez. Bom, quando os Short Field Performance foram introduzidos na Gol, que vieram com essa opção aí do motor passar a ter uma potência de 27 mil libras na decolagem, a Gol operava ainda, assim como operou por muitos anos, com os cálculos de performance feitos através de tabelas que estavam disponíveis na aeronave para os pilotos. Os pilotos não iam no tablet e faziam um cálculo de decolagem, eles iam lá nessa tabela. E para a Gol não ter nenhum problema com essa seleção de potência na decolagem, a Gol deixou em todos os seus aviões uma opção, não queria que os pilotos mexessem nessa opção de decolagem, tá? Para não causar um problema muito sério que eu já vou mostrar para vocês. Então, quando veio essa opção de 27, e aí a Boeing disse o seguinte: olha, o seu motor é 26, então nas condições que você precisar, você tem que ir lá e botar 27. Bom, isso não é tão difícil de explicar e treinar os pilotos. Não eram o que eles estavam acostumados a fazer uma mudança aqui de rate, tá?
porque o avião ia vir em 26K e quando precisasse de 27, você ia ter que ir para uma outra tabela e você ia ter que lembrar depois de no FMC, como vocês fazem aqui no avião da PMDG, passar isso para Takeoff Bump. Isso não é um grande problema, certo? Não é tão problemático assim você selecionar esse seu Takeoff Bump. Iria requerer esse treinamento para ter certeza de que os pilotos utilizassem a tabela certa. Então, primeiro a Gol não queria dar duas tabelas para não ter esse risco. Mas era possível, tá? Então, a Gol disse assim, eu não quero correr esse risco, eu quero deixar uma tabela só para os pilotos. Quando eles forem decolar lá de Congonhas, eles vão utilizar a tabela de 27, o meu motor tem que estar 27. Se eu for lá para Guarulhos, na mesma cidade, mas com uma pista muito mais alta, eu não preciso utilizar o meu motor na potência máxima, eu quero que ele venha configurado 26 e eu vou dar para os meus pilotos uma tabela com 26. Foi por isso que a Boeing surgiu com essa ideia de modificar o software, que para a Boeing não fazia sentido, porque a Boeing disse assim, você só usa o dia que você precisar. Mas a Gol disse, não, eu não quero. Eu quero que já venha configurado na potência específica para cada aeroporto. Tá? Isso naquela época. E por que a Gol pediu isso? Porque se você terminar aqui a sua seleção de decolagem, colocar 27K, colocar lá seu flap, colocar suas velocidades, terminar todo o seu FMC, e aí depois, por exemplo, durante o táxi ou mesmo antes da partida, em algum momento muda a sua pista de decolagem. Ela deixa de ser a 35 direita, pode passar a ser a 35 esquerda, ou mesmo muda da 35 esquerda para a 17 direita. E aí eu vou mostrar para vocês o que acontece nesse software original da Boeing. Eu estou aqui com flap 15, 27K, bump, esse aqui é o meu CG, esse aqui é o trim e essa aqui são as minhas velocidades. Mudou a pista. Eu vou lá em saídas e chegadas, vou mudar para a pista 35 da esquerda. Quando eu boto 35 esquerda, ele me dá uma informação aqui, Takeoff Speeds Deleted, tá? Deletou as minhas velocidades de decolagem. Eu vou confirmar que eu tenho a saída Bayan com transição Inibru e eu executo. Notem que essa informação, Takeoff Speeds Deleted, ela está lá. Eu dou um Clear, vou aqui em Initial Reference Index e vou lá na página de decolagem e eu realmente descubro que as minhas velocidades elas se foram. E aí eu coloco 105, 106 e 120 novamente, através da tabela lá que eu tenho, ou através do cálculo de performance, ou através do FMC, e eu vou decolar. Ótimo? Não. Grande problema, porque notem que no software original da Boeing, toda vez que você muda a pista, ele volta para a potência máxima do motor. A potência máxima original, não o 27. Notem que eu não mudei nunca e aqui apareceu agora 26K, onde antes estava 27. Então, se você vier aqui na página de N1 Limit, você vai ver que ele voltou para a potência de 26K. E a Gol não queria isso. Imagina você estar decolando do Santos Dumont, você precisa de 27K, mudou a pista, você troca a pista, o FMC diz que as suas velocidades foram deletadas, você coloca suas velocidades de novo, mas o avião mudou a potência sem te falar. E aí você, por mais que você decole com potência total, você agora está decolando apenas com potência total de 26 mil libras de empuxo e não mais de 27. Notem que isso ocorre também para as outras seleções de 24 ou de 22, tá? Faço aqui 22, tá? Tenho aqui as minhas velocidades e aí vou trocar agora para a pista 17 direita. Quando eu troco para a pista 17 direita, ele me diz que na saída que eu selecionei não existe para a pista 17 direita. Beleza, não é a Bayan 2 Bravo, é a Bayan 2 Alfa com transição Inibru. Selecionei a nova e ele me diz que as velocidades de decolagem foram deletadas. Mais uma vez, eu executo, libero essa e quando eu vou lá na minha página de decolagem, eu tenho novamente ali as minhas velocidades e eu coloco as minhas velocidades. Notem que o avião foi para 26K. Eu tinha selecionado 22, ele foi mais uma vez para 26K.
26K. Então, toda vez que você tiver uma mudança de pista no seu FMC, o FMC vai reverter para a potência padrão, que é de 26K. E era isso que a Gol não queria. Era esse o medo da Gol naquela época. Ela disse assim, eu vou estar colocando um novo avião para os pilotos. Eles nunca operaram com 737-800 no Santos Dumont, por exemplo. Era só o 737-700 que operava lá. Então eu estou dando um avião novo, que ele vai ter algumas melhoras na sua condição de frenagem. E ele vai ter também essa opção de decolar com uma potência um pouco maior, para que eu possa tirar realmente esses 50 passageiros a mais que eu estou levando entre os 700 e 800 lá do Santos Dumont. Mas aí, quando foi apresentado esse conjunto aqui para a Gol, ela disse, e se os meus pilotos esquecerem? Não tem como você botar aí uma informação que trocou o rating e tal, e aí a Boeing disse, não, a gente já fez desse jeito, tá complicado. Então a Gol disse, não, eu quero algo que vai me garantir que para o Santos Dumont, por exemplo, eu esteja com 27K. Eu prefiro que sobre potência do que falte potência. Não é um problema se você selecionar 24 ou 22, ele vai te jogar para 26, você vai ter uma potência maior, não é um grande problema. Agora, o contrário é. Então, a Gol não queria passar a operar justamente uma aeronave 27K e numa troca simples de pista, você perde aquela informação. E é algo que, se acontecer durante o táxi, é fácil de passar despercebido pelos pilotos. Obviamente, se poderia criar um checklist para que fosse verificado alguns parâmetros, tá? Mas nem sempre a empresa pode garantir que os pilotos vão seguir todos os requisitos operacionais, principalmente se eles não entenderem o porquê que algo está acontecendo, tá? Então a Gol não quis isso. A Gol fez uma modificação, ou pediu para a Boeing uma modificação no software, e essa modificação no software agora traz a potência de decolagem sempre para a potência máxima disponível para aquele aeroporto e não disponível mais do motor. Então, se você está com um short field da Gol em Congonhas e você muda a pista, o motor vai para 27K. Se você estiver em Guarulhos, o motor vai ir para 26K. Independente de você ter selecionado 26 ou 24, ele vai voltar para o 26. Ele não vai botar o 27, porque é algo a mais que foi colocado no sistema. O sistema dizia, quando eu mudar a pista, eu volto para a potência original. Agora, nas aeronaves da Gol, quando eu mudar a pista, eu volto para a potência original do aeroporto, não do motor, para que eu nunca decole com a potência menor do que está previsto. E aí a Gol começou a colocar, por exemplo, em Guarulhos as tabelas de 26, em Congonhas as tabelas de 27, no Galeão as tabelas de 26, e no Santos Dumont as tabelas de 27, porque ela sabia que qualquer mudança de pista iria ser revertido automaticamente para aquela tabela, e os pilotos não modificavam a potência de decolagem em si, nós apenas modificávamos a temperatura assumida. Com o tempo, a Gol passou a utilizar derates, porque ela disse assim, para baixo eu confio. Se eu der uma tabela de 24 para o meu piloto, e ele por um motivo qualquer não selecionar 24, eu sei que vai estar 26 ou 27. E para mim isso tá bom. Não tive a economia esperada no caso do meu motor, de quanto eu estou utilizando o meu motor, mas eu tenho potência, inclusive mais, para decolar. Então ela deu essas opções de 24 para os seus pilotos no 800, deu a opção agora que ela opera alguns 724, deu a opção também 22 no 700, e ela tem consciência de que se em qualquer mudança no FMC algo acontecer, ele vai reverter para uma potência maior. Inclusive, ainda nos aeroportos como Navegantes, Congonhas, Santos Dumont, ele reverte para 27K. Então, você já tem a opção de, em alguns lugares, mesmo que o avião seja 27, fazer essa redução para 26 ou para 24, e vai depender da política da empresa, eu não sei qual eles estão usando, mas esse software garantiu, então, que você voltasse lá
para o 27 sempre que possível, ou melhor, sempre que necessário, sempre que naquele aeroporto a Gol tivesse uma análise de 27, porque ela não queria, mais uma vez, correr o risco de decolar com uma temperatura inferior. Seria possível fazer esse tipo de software funcionar aqui no PMDG? Se a PMDG quisesse? Seria, mas essa não é a condição padrão da Boeing. Lembrem-se que o 27K não foi feito para você utilizar uma temperatura assumida. Foi feito para, quando você já está no limite do 26, eu te dar um pouquinho de extra e você decolar ali, tá? E é assim que a maioria dos operadores tem no mundo. Assim como a Gol, deve ter outros operadores que optaram por essa opção, essa diferenciação aí no software, e aí a Boeing cobra um valor e bota essa diferença lá se a empresa assim achar mais seguro, beleza? Então esse é o motivo por trás do 27K aí na Gol. E aí não adianta a gente querer que a PMDG faça uma aeronave, ao menos nesse momento, 100% de como é a Gol. Talvez a gente possa querer que no futuro eles coloquem um avião realmente que seja short field performance, que vai ter uma performance melhor de pouso. Pode ser que a gente possa pedir isso para eles, pode ser que eles façam em algum momento. Pode ser que em algum momento eles mudem o FMC para ter essa opção de software da Gol, pode ser. Eu acho muito difícil que isso aconteça, porque mais uma vez é muito específico, vai contra o padrão inicial da Boeing, porque que ela criou essas potências, mas existe na vida real. Então não seria algo fora do comum eles fazerem, apesar de que eu acho que eles não vão fazer. Então eu acho que isso não é um problema para as nossas operações aqui no simulador. Obviamente, se você quer operar 100% no padrão da Gol Linhas Aéreas, colocar um motor 27K e assumir uma temperatura assumida, isso não é possível através do PMDG, tá? Como funciona lá no Zibo, que tem uma opção parecida, eu não sei, eu nunca testei o Zibo, eu não sei se o Zibo reduz a potência, se não reduz a potência, com uma temperatura assumida ou não no 27K, isso eu não sei, mas eu queria mostrar aqui para vocês as diferenças da vida real, do que a Boeing colocou como potências e do que a Gol acabou pedindo para a Boeing modificar e por que então dessa modificação. Mais uma vez, o medo da Gol era que em mudanças de pista você tivesse a aeronave revertendo para 26K, como ela reverte aqui no PMDG, e você não ter potência suficiente para decolagem. Mais uma vez, já deve ter acontecido isso em algum ponto do mundo. Ah, mas e como é que essa aeronave decolou se ela precisava de 27? Notem que todos os cálculos de performance, eles são feitos para algumas situações. Para uma situação em que você acelera até a V1 e nela para uma situação em que você acelera até a próxima V1, perde o motor e continua a sua decolagem. A situação mais tranquila é aquela que você tem os dois motores funcionando o tempo inteiro e você sai do chão sem problema nenhum. Então, talvez essas 1000 libras de potência que você perdeu em cada um dos motores durante a sua corrida de decolagem não foi um grande problema, porque mesmo após a V1, você continuou com os dois motores em funcionamento. E aí você ter dois motores com 26.000 libras de empuxo é muito mais potência do que você ter um motor a 27.000 libras de empuxo. Então, por isso que não aconteceu nada de mais grave. Mas se um dia acontecesse da aeronave ter aquela pane justamente próximo à V1, talvez não ia ser potência suficiente para cumprir a decolagem num aeroporto como o do Santos Dumont. Ou, se ele acelerou com uma potência inferior, ele acabou atingindo a velocidade da V1 à frente do que deveria, e se precisou parar nesse momento, não teve pista suficiente para parar à frente. Tá? Mais uma vez, pistas curtas, foi para isso que a Boeing fez o bump, foi para isso que a Boeing selecionou aí o nosso 27K de potência, tá? Então a única coisa que me pega quando o pessoal fala um 737-700 nativo,
ele não é nativo. A Boeing te dá a opção para a Gol de assumir uma temperatura, mas ela mesmo entende que não é o ideal. E era basicamente isso. Eu só quero achar agora no FCTM aqui da Gol, rapidamente. Eu já vou colocar na tela para vocês, em que é aqui na decolagem. Aqui, ó. Vou botar na tela para vocês. Apenas preciso resolver aqui essa tela. Vou aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver como está aparecendo para vocês. Posso até aumentar ainda um pouquinho mais. E vou fazer mais uma mudança aqui. E o que eu estou trazendo aqui para vocês? Esse aqui é o manual de treinamento da Gol Linhas Aéreas. Algo que poucos sabem é que sempre que você tiver um manual da Boeing e você tiver esses pontinhos aqui na lateral, ó, esses pontinhos amarelos que eu estou mostrando nesse momento, sempre que você tiver esses pontinhos amarelos, são modificações feitas pelo operador. Então, esses pontinhos amarelos significam que foram escritos pela Gol e não foram escritos pela Boeing, tá? Notem que aqui uma página inteira e você tem apenas 2 notas aqui que tem esse pontinho do lado, é porque essas 2 notas foram escritas pela Gol Linhas Aéreas. E aqui é justamente para explicar a seleção que eles fizeram. A Gol diz o seguinte: a seleção de potência é feita automaticamente pelo FMC baseado no aeroporto de decolagem, selecionando, se aplicável, um derrate fixo, ou seja, de 27 para 26. Lembrem-se que isso estava lá na nossa tabela, tá? Quando a Boeing disse aqui que se você tiver a opção, se você quiser a opção de full rate, eu te dou essa opção, tá? E aí, com essa essa opção, o default é o takeoff bump. Então, o que a Gol está dizendo? A Gol está explicando isso aqui. A Gol está dizendo o seguinte, que baseado no aeroporto, baseado nessa modificação do software, se for aplicado, dependendo do aeroporto de partida, ele vai trazer de 27 para 26 automaticamente. Tá? Aí é o que a Boeing deu de opção aqui. Tá? E aí permite que você faça o uso de temperatura assumida. Tá? Então é uma explicação da Gol para o que acontece ali no FMC. Tá? E aí a Gol também diz, se requerido, você pode selecionar a potência máxima, que seria o 27K, em localidades onde o derate é automaticamente feito, ou seja, você está lá em Guarulhos, o avião sabe que você está em Guarulhos, ele tira de 27 e coloca em 26, a Gol diz que se você quiser, você pode voltar manualmente para a posição de máximo, mas aí nesse caso, uma performance específica precisa ser utilizado. Então, o que a Gol quis dizer nessas partes do seu manual? Ela explicou como o software funciona. Baseado no aeroporto de origem, sempre que tiver uma mudança ou sempre que você iniciar o FMC com um aeroporto específico, ele vai selecionar 26 ou 27. Ele vai fazer essa seleção de 26 ou 27 automaticamente. Porque nos lugares em que ele faz a seleção de 26, normalmente você não tem tabelas para decolar 27. Mas aí a Gol também diz, bom, se algum dia
a gente precisar, por um motivo qualquer, nesses aeroportos, decolar com 27, eu forneço uma tabela que é de 27 e você pode manualmente fazer essa seleção. Mas aí cai sempre naquele padrão da Boeing. Sempre que você mudar alguma coisa, ele vai reverter para o que é o padrão do motor, ou no caso da Gol, porque é o padrão do aeroporto. Beleza? Então, era isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o que significa cada uma dessas opções, take-off 1, take-off 2, take-off bump, tá? Por que que elas existem? Por que que o software da Gol é diferente, tá? Era uma questão de segurança do jeito que a empresa queria operar naquele momento. Atualmente, eu acredito que a maioria das seleções aqui é possível, mas a Gol nunca reverteu para o padrão original da Boeing, porque agora ela já tem seus pilotos voando short field performance aí por quase 20 anos, ao menos 15 anos com certeza. E aí teria que dar um treinamento, mudar a filosofia, então isso não vai acontecer. As aeronaves vão continuar vindo com esse software dessa forma. Inclusive agora o NG nem vem mais, agora vem o MAX. E aí o MAX tem as suas peculiaridades também para essa questão de potência. É uma outra aeronave, um motor diferente, com outras potências para o motor do MAX. Beleza? Gostou? Aprendeu alguma coisa? Tem alguma dúvida? Tem algo que ache que eu falei aqui errado ou que você queria comentar mais? Tem a opção aí nos comentários abaixo. Divulguem para os seus amigos esse vídeo e eu vejo vocês numa próxima. Um grande abraço. Até mais.